família vem do Senhor, é plano dele para nós. Foi criada pelo Senhor com um propósito. A palavra viva de Deus nos convida a compreender a largura, comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Nosso Pai, em sua bondade, permite que possamos experimentar uma fração do que é esse amor por meio da família. O zelo que o marido tem por sua esposa, a confiança que a esposa tem em seu marido, o amor incondicional de uma mãe com os filhos e a fidelidade que os filhos têm de seus pais. Como filhos, temos uma missão na terra: pregar e viver o Evangelho até que o mundo todo ouça. O legado de Cristo jamais terá fim e permanecerá eterno, de geração em geração, até que Ele venha nos buscar. Família, o legado de gerações. Falaremos hoje sobre família, o legado de Deus. Aí você pode falar, ô glória. Família, o legado de Deus. Com essa palavra que nós falaremos agora à noite aqui, nós estaremos encerrando a nossa conferência da família. Sei que você foi muito abençoado, sei que você vai sair daqui impactado, mas eu peço que você fique comigo mais alguns minutos para que nós possamos finalizar, tá bom? Bom, de forma bem resumida, legado é o conjunto de valores, ensinamentos, tradições e experiências que deixamos para as próximas gerações, não é isso? O legado é algo intangível, algo que não se pode talvez contabilizar, mas algo que é transmitido através tanto das nossas atitudes quanto através das nossas palavras, tá? O legado é uma forma de perpetuar a nossa existência, é uma forma de impactar positivamente futuras gerações e então influenciar e moldar a sociedade para que nós possamos ter um futuro melhor. Isso é legado. Mas para que isso aconteça, nós precisamos viver de acordo com os valores transmitidos pelas gerações, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós aprendemos, e nós precisamos investir tempo e recurso para que esse legado que nós recebemos seja expandido, seja continuado. Quer seja um projeto voluntário, quer seja uma ação social, um legado para que ele aconteça, você precisa investir tanto, talvez, financeiramente, como também emocionalmente, fisicamente, você precisa estar ali engajado, né? Por exemplo, se nós quisermos investir na próxima geração, se nós quisermos que as futuras pessoas, as futuras gerações sejam mais amorosas e ajam com mais amor e compaixão, nós devemos mostrar para eles como que eles devem fazer, como que eles devem agir, como que eles devem se portar. Então, uma atitude repetida, ela se torna um hábito. Se você trata pessoas com amor, se você fala com amor, se você vê injustiça, se compadece e deixa isso claro para os seus filhos: olha, filho, esse não é o plano de Deus, esse não é o projeto de Deus, isso não é a forma como Deus quer que as coisas aconteçam. Isso vai criando raiz dentro deles, e eles vão repetir exatamente aquilo que você faz. Por exemplo, quantos têm filhos aqui? Você já reparou que quando você fala assim, filho, faz uma oração, muito provavelmente ele vai orar igualzinho você ora? Você já percebeu isso? Eu peço para o Enzo orar, eu falo, meu Deus do céu, eu estou me ouvindo orando agora aqui. Por quê? Porque ele olha, porque ele aprende, e essa oração dele não é porque ela foi aprendida que ela não é genuína. Ela é genuína, é do fundo do coração dele, porque ele fala: Senhor, abençoe também aqueles que não podem ter a estrutura, ter uma família, e ele começa a agradecer e começa a colocar o vocabulário dele numa oração,
mas ele já entendeu um princípio, que orar é importante, e começar a oração engrandecendo o nome de Deus é mais fundamental ainda. Então ele repete esses valores. Nós podemos ver o legado em vários aspectos da nossa sociedade. Por exemplo, jiu-jitsu. Alguém aqui pratica jiu-jitsu? Aí, Moisés, ali tem outro irmão, tem mais gente aí que pratica jiu-jitsu. Vocês vão saber o que eu estou falando. Quem não pratica jiu-jitsu, tenha na sua mente. Existe um homem chamado Hélio Gracie. Hélio Gracie foi um dos precursores, na verdade foi o precursor, ele que basicamente foi o responsável pela difusão do jiu-jitsu no Brasil, idealizador do Brazilian Jiu-Jitsu, que é o que nós temos hoje, é a forma como todos os campeonatos, ele é gerenciado, organizado muitas vezes pela IBJJ, que é International Brazilian Jiu-Jitsu. Só que esse cara, eu estou falando, décadas e décadas e décadas atrás, do Hélio Gracie até os dias de hoje, passaram-se muitas pessoas, filhos, netos, bisnetos, e o legado de campeões continua e vai continuar. Por quê? Porque aquilo era algo forte dentro deles e continua sendo. Tanto que existe no mundo feminino a Kira Gracie, campeã mundial, campeã da ADCC, enfim, são muitas coisas dentro do esporte que o jiu-jitsu pegou de legado e usufrui até hoje por conta dessa família. Mas o legado também existe dentro de igrejas que são passadas de pai para filhos. Outras dentro da política, ACM e ACM Neto, nós temos, não me crucifique, é a realidade. Não estou falando que é maravilhoso, mas é isso aí, é o que nós temos, né? Bolsonaro, tem os filhos dele também, não me crucifique se você não gosta, tá tudo bem, mas é o que está lá, é a história, mostra isso, enfim. Muito nós vemos e ouvimos a respeito de legado, mas hoje nós não vamos falar sobre um legado criado por homem, nós não vamos falar de um legado idealizado por homens, nós não vamos falar de algo humano, mas nós vamos falar de algo divino. Hoje nós vamos falar sobre o legado que Deus nos deixou, que é a família, e como nós devemos ser bons mordomos desse legado, para que esse legado continue de gerações em gerações, porque o plano do mundo é destruir esse legado, e isso não é de agora, é desde a criação do mundo. Existe um ímpeto de Satanás, uma vontade de Satanás de fazer com que a família não prevaleça. Por quê? Porque ele sabe o poder de uma família unida, com as bases certas, com o alicerce certo e buscando a mesma coisa. Ele sabe o quão poderoso é. Mas eu sei que vocês já ouviram muito disso, e eu quero só introduzir falando para vocês uma coisa. Olha só, Gênesis 2:18 diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. E assim Deus criou o homem. Nós estamos falando aqui da criação do homem. Deus criou o homem, Deus criou os animais, e por alguma razão ele viu que não era bom que o homem ficasse só, então cria a mulher, e assim criou e deu uma ordem. Segundo Gênesis 1:18 diz assim: Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Cara, Deus deu uma ordem muito clara: se divirtam. A Érica acabou de falar aqui, né? Vocês que estavam em outros painéis, vocês não viram, mas sexo foi criado por Deus. Sexo é bom desde que esteja debaixo da proposta e do propósito dele. Então, para nós que somos casados, é uma diversão. Então, você que é mulher que está aqui hoje, e você que é marido que está aqui hoje, se divirtam, multipliquem-se, né? Enfim. E a verdade é que nessa diversão divina e maravilhosa, nessa união de uma só carne entre homem e mulher, o resultado final dessa fusão foi o nascimento da família. E aqui eu quero entrar no texto que eu vou usar para a mensagem de hoje. Está lá em Salmo 127, nós vamos ler Salmo 127 inteiro e Salmo 128 inteiro, amém? Muito provavelmente esse salmista, embora existam algumas divergências, ele
ele é creditado a Salomão. Então pensa você, Salomão, que teve 1000 mulheres, né? E mesmo assim, cara, não foi feliz, né? Eu tenho uma e sou completamente realizado, né? Você também fala isso para sua esposa, que você vai se divertir hoje à noite, se é que você me entende. Vamos ler a palavra de Deus. Dê um glória, irmão. Você vê, glória é voz de homem, né? Imponente, é isso. Mas diz assim, Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 128. Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Hoje nós vamos falar sobre família, explorar esse legado, falar sobre o nosso papel. Essa que foi a primeira instituição criada por Deus. Muito antes da igreja, muito antes do Estado, família foi criada por Deus, é a primeira instituição. E nós vamos abordar 3 fases dessa instituição maravilhosa. Amém? Dei um panorama geral, agora a gente mergulha na palavra. Amém? Primeira fase do que o salmista disse é o casamento. Como Deus é perfeito em todas as coisas, Ele deixa muito claro que é um casamento. Fica muito claro que é um casamento. Está lá em Gênesis 2, de 24 e 25, ele diz assim: por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus. Eu não precisava falar isso, poderia parar ali, mas é importante, você que vai se divertir essa noite, já entendeu o recado, né? Mas o casamento, segundo a luz da Bíblia, é um casamento entre um homem e uma mulher, né? Deus também deixa claro que o papel do homem e o papel da mulher. Se nós pegarmos o que está escrito lá em Efésios, capítulo 5, versículo 22, eu queria pedir que vocês, mulheres, só mulheres casadas, as que pretendem casar, as que estão noivas, ou as que ainda buscam diante do Senhor um marido, eu queria pedir que você fique em pé um pouquinho. E nós vamos fazer esse exercício, porque quando nós nos Ela não quer casar? Misericórdia. Aline, você é casada, levanta. Eu vou falar pelo nome, vou começar a citar nome aqui. De cadeira, mulheres que são casadas, que querem casar. Se você quer ficar, se você entende que Deus te chamou para uma vida solo, tranquilo, fique sentado. Mas se você é mulher e deseja um homem, um varão de Deus, eu acho que é importante nós exercitarmos e nos lembrarmos do que a palavra de Deus diz. Dá para colocar Efésios 5, 22 aqui na tela? Não está no meu texto aí, mas coloca aqui para mim Efésios 5, 22. Porque o livro de Efésios, Paulo nos ensina como um homem deve se portar num casamento. E eu acho que o que falta de verdade para um homem e para uma mulher é o entendimento real do nosso papel dentro de um casamento. Então, quando nós lemos Efésios 5, 22, ele diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, assim como a igreja está sujeita a Cristo. É o que a palavra de Deus diz. As mulheres, isso aqui é uma outra linguagem, né? A minha linguagem é mais bonita, porque percebe que ela foi mais rica, né? King James. Brincadeira, mas a gente pode ver aqui, ó: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Vocês podem ler isso comigo, mulheres? Você pode falar: eu serei submissa ao meu marido, assim como eu sou ao Senhor. Agora, será que você pode falar isso de forma alegre? Leve.
com alegria no seu coração, sorrindo, falar: eu serei submisso ao meu marido, assim como eu sou submisso ao Senhor. Esse é o papel da mulher. Você entende isso? O problema de submissão é quando os homens tentam se apropriar disso e fazem disso algo totalmente forçado, algo que os homens levam ao extremo e falam assim: eu mando e você obedece. Submissão não é isso. Deus não criou a mulher para andar atrás do homem. Ele diz: falhei uma auxiliadora, uma mulher idônea auxiliadora. Ou seja, homem, você vai tomar uma decisão, a sua mulher precisa participar dessa decisão. Você não está sozinho nessa parada. Casamento é uma instituição, você não é o único dono dela não, entende? Então esse é o papel da mulher: vós mulheres sujeitáveis aos vossos maridos, assim como a igreja está sujeita a Cristo, amém? Glória a Deus. Mulheres, você que é homem, aplauda ao Senhor pela vida dessas mulheres. E o papel do homem eu não preciso falar, porque nós sabemos, né? Vamos seguir, brincadeira, levanta homem. Larga a mão. Se você está noiva e ele não levantou, já começa a pensar se esse negócio vem de Deus ou não. Mas deixa eu te falar uma coisa: mais difícil do que uma mulher ser submissa ao marido, assim como a igreja é submissa, assim como a igreja é submissa a Cristo, é o papel do homem. Porque ele diz assim: vós homens, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja a ponto de dar a sua vida por ela. Ou seja, não basta amar sua esposa, você tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Você entende a dificuldade? Nosso papel é muito mais penoso, E dentro de um casamento que nós temos visto constantemente, é o homem delegando as atividades e funções para as mulheres. Olha só, toca, faz. Educação dos filhos, resolva. Cuidados com a casa, resolva. Mas ele diz assim, lê comigo, homem: marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o seu papel. Agora pense uma coisa: quantos erram? Nós como igreja, todos nós erramos. Quantos muitas vezes chegam perto do Senhor, cara, completamente corrompido, com o coração sujo. E aí você chega aos pés do Senhor e fala: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, e Ele purifica a sua vida. E Ele ainda assim continua nos amando. Ele ainda assim continua desejando a nossa presença. É isso que você deve falar. O seu amor à sua mulher, ele não deve ser um amor que busca os seus próprios interesses, assim como está escrito em 1 Coríntios 13. Você tem um papel, você tem uma figura muito forte, que é Jesus Cristo. E a forma como Ele se entregou pela igreja é a forma como você deve se entregar pela sua esposa, amém? Pode se sentar. Mas dentro desse texto, dentro desses salmos, escrito por Salomão, nós temos muito mais do que uma conduta. Nós temos um princípio muito forte, um princípio fundamental. Olha o que está dizendo no versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, se quem não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A primeira coisa que nós precisamos entender é que casa é diferente de lar. Casa é um lugar de passagem. Casa é um lugar onde você vai, você chega, você senta, você come, você toma banho. Você muitas vezes não quer ir. Você muitas vezes não quer, demora para voltar, porque você não quer voltar. Lar é diferente. Lar é um lugar que você tem prazer de estar. Lá é um lugar que você tem descanso. Lá é um lugar onde você acorda de manhã, entra no carro, então vai ao seu trabalho, mas já pensando: eu tenho um lugar para voltar, e é nesse lugar que eu me sinto bem. É diferente. Muitos casais se unem, desejam um lar, mas o que tem é uma casa. O que tem é somente uma casa. E eu quero te falar que uma casa, ela tem preço. Você põe à venda uma casa, mas um lar não. Um lar você não põe, um lar você luta por ele. Um lar você se dedica por ele. Um lar você faz valer a pena cada segundo, cada centavo que você investiu, você faz daquele
algo muito especial para você. Agora, veja bem, um homem e uma mulher que edificam a casa, com certeza, através das suas próprias forças, com certeza, estão fadados ao fracasso. Lembra daquela passagem na Bíblia, daquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha? Primeiro conta daquele homem que construiu a sua casa na areia, né? Existe até uma musiquinha que eu vi quando eu era bem pequenininho. Não construa a sua casa na areia. Quem conhece a música? Vocês são muito novos, eu sou muito velho e está tudo bem, é isso aí. Mas diz o seguinte, uma casa que é construída na areia, você já brincou, você já foi para a praia, muito provavelmente, você já montou castelo de areia? E você faz aquele monte, você gasta tempo, você faz túnel, né? Quem tem filho sabe, né? Além de tudo, além de pai, temos que ser engenheiros, né? Você constrói túnel, você faz ponte, você gasta um tempão, e aí de repente vem uma onda, a maré sobe, vem levando, e todo o seu esforço, todo o seu sacrifício, ele acaba, e de uma hora para outra, essa casa não existe mais. Mas a Bíblia relata a história de um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, e ele diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com um ímpeto contra aquela casa, que nada sentiu, pois estava edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? Fala mais alto, meu irmão. Quem é a rocha? Jesus é a rocha. Agora deixa eu te falar uma coisa, onde você tem edificado seu casamento? Em coisas supérfluas, em coisas que se esvaecem pelas nossas mãos, em coisas que nós perdemos, ou você tem edificado a sua casa sobre o verdadeiro alicerce, sobre a rocha? Porque a grande dificuldade que eu acredito que existe no dia de hoje, é que muito é falado sobre ter coisas. Antes da gente dar um passo a mais no nosso relacionamento, no nosso noivado, eu preciso investir na minha carreira, eu preciso me dedicar, eu preciso crescer. Para a gente casar, a gente precisa estar muito bem estruturado. Para a gente ter filho, a gente precisa estar com a nossa vida resolvida. Para a gente dar um passo a mais, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar 10, 15 anos, e aí quando nós tivermos 40 anos, nós vamos ter um filho, mas até aí nós viajamos, nós curtimos e foi fenomenal. E o que acontece é que são planos, você come de forma desesperada, porque você tem que trabalhar, e tudo é trabalho, o trabalho não serve mais somente para que você viva dele, mas ele te consome a ponto de você não gastar tempo com quem você realmente precisa. É importante você ter o carro do ano, é importante você ter uma casa nova, é importante você ter isso, é importante você ter aquilo, e quando você tem tudo, aonde você deveria investir as suas energias, o seu tempo, se perdeu, e casamentos acabam por conta disso. Deixa eu te falar uma coisa, se o seu alicerce do seu relacionamento, do seu casamento, é você ter coisas, eu quero te falar que é um alicerce fraco, vulnerável e muito próximo de colapsar. Por isso que tantas pessoas optam pelo divórcio. Agora, o que você precisa entender é que, embora a maioria das pessoas se casem por amor, não é um amor que sustenta o casamento. Como assim, Ramon? Não é um amor que sustenta o casamento? Não é um amor assim como não é a sua posição de influência, assim como não é o seu trabalho. A única pessoa que pode sustentar o seu casamento se chama Jesus. Sabe por quê? Porque uma tempestade vai atingir a sua vida, e a única pessoa capaz de te tirar dela se chama Jesus. Casamento é o plano de Deus desde o princípio. Deus cria o homem e a mulher, eles pecam, eles se distanciam de Deus, e quando Deus resolve mandar seu filho para mudar as nossas histórias, eu não consigo acreditar que é por acaso que o primeiro milagre que Jesus realizou foi num casamento. Eu não consigo acreditar que foi mera coincidência. Eu acredito que aquilo é muito mais do que um acontecimento, mas é uma marca, é uma estaca plantada mostrando para Satanás: você tentou destruir, mas eu reconstruí. Sabe o que acontece?
nós temos que estabelecer as nossas prioridades dentro de um casamento. Se eu falar para você, crie uma pirâmide, de baixo para cima, aquilo que é mais importante e aquilo que é menos importante. Onde está Deus? Onde está a sua esposa? Onde estão os teus filhos? Onde está o seu lazer? Onde está você cuidar da sua saúde? Onde está você trabalhar? Posso te falar como é a minha pirâmide? Se você se identifica, amém. Se você não se identificar, você ora. De baixo para cima, prioridades. Número 1, Deus. Ramon, tá? Número 1, Deus. Número 2, Érica, minha esposa. Presente que Deus me deu. Número 3, meus filhos. Número 4, minha saúde, porque sem saúde eu não vou conseguir cuidar do número 3, do número 2 e nem vou conseguir adorar o número 1. Depois eu coloco então o meu lazer e depois o meu trabalho, ou o meu trabalho e o meu lazer. Mas esses três números, de 1 a 3, tem que estar muito claro para você. Primeiro Deus, depois a sua esposa, o seu esposo e depois a sua família. As pessoas, muitas mulheres têm energia para cuidar dos filhos, mas não têm energia para fazer um mimo para o seu marido. Muitos maridos têm paciência para brincar com os filhos após um dia de trabalho, mas não têm paciência para sentar e ouvir o que a esposa deseja dizer. Deixa eu te falar uma coisa, você cria os seus filhos daqui 10, 20 anos, quando eles tiverem, 20, 25 anos, eles vão embora. Porque é assim, e que bom, a sua esposa fica, o seu relacionamento fica. Invista tempo com a sua esposa. Se você investir tempo com a sua esposa, com o seu marido, os seus filhos serão abençoados. Esse é o ponto, amém? Sentimento não segura um casamento, ele segura um casamento, amém? Tenha isso claro na sua mente, glória a Deus. Então, a primeira fase desse texto de Salomão lá em Salmos é o casamento. A segunda fase são os filhos. E nós entendemos então que casamento é o plano de Deus, que Ele uniu homem e mulher, que não é somente algo simbólico, mas é algo precioso, tá? Agora, como consequência de um casamento, vêm os filhos. E filhos são filhos. Talvez você fale, eu não consegui ter um filho biológico, eu optei pela adoção. São seus filhos. Tem o mesmo valor que os meus filhos. Não é porque são adotados, são filhos do coração ou são filhos biológicos que têm valores e forças diferentes. Filhos são filhos, certo? Filhos são a extensão da nossa história, a continuação da nossa família. São eles que vão levar adiante o que você construiu, o que você recebeu e o que você quer passar para frente. São filhos. Mas para a sociedade, filhos são sinônimos de dor de cabeça e gasto. Primeira coisa, quando eu contei que a Érica estava grávida, as pessoas mais próximas de mim falaram, ih, vai ter que arrumar um outro trabalho, hein? Talvez sim, talvez não. Vou abrir uma cooperativa, vou trabalhar de Uber à noite. Primeira coisa que quando você fala filhos, o que as pessoas dizem para você é, você vai ter mais gasto. Ou então, o que você vai fazer quando ele der problema? Não, eu não quero ter filho porque essa sociedade está muito cruel. Cara, se você não está pronto para colocar profetas, para colocar adoradores nesse mundo para combater o mal, nós seremos engolidos. Para que eu vou ter filho, cara? Olha como é que está. Olha a política, a bagunça que está. Olha as pessoas como são cruéis. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Outros dizem assim, eu não estou pronto para ser pai, eu não estou pronto para ser mãe. Quantos têm essa visão? Quantos têm esse pensamento? Existe alguém aqui que pensa assim? Pode ser vulnerável, amém. Amém, lá atrás, eu não estou pronto. Posso te dar uma dica? Você que levantou a mão, você nunca vai ter preparado até que você tenha o seu filho. De forma muito clara, você nunca vai ter preparado até que o seu filho venha. Sabe por quê?
Porque você não sabe como é. Ter um filho não é igual ter um carro. Quando não liga, você vai ver se a bateria que não está com problema, se é aquele que está com problema. Filho não é assim. Mas eu quero te falar que filhos são herança do Senhor. Filhos não são problemas. Filhos são herança do Senhor. Toda vez que o seu filho te der dor de cabeça, você olha para ele e você fala assim, ó, você é herança do Senhor. Você é herança do Senhor. Fala para você mesmo, quando você estiver desacreditado dos seus filhos, meu filho é herança do Senhor. Olha o que está escrito no versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Herança é algo que você recebeu. Alguém trabalhou e você não mereceu, você simplesmente recebeu. Por exemplo, um pai trabalhou arduamente, veio de baixo, trabalhou muito, construiu uma empresa, criou uma carteira de clientes e, fez essa empresa ficar bonita, fez essa empresa ser uma empresa relevante no mercado, e aí então ele decide passar para o filho. O filho fez alguma coisa para merecer? Não, mas o pai passou. Por quê? Porque o pai ama e o pai entende que aquela pessoa é capaz de continuar o seu legado, continuar aquilo que ele construiu. Algumas dessas pessoas que não têm compromisso, simplesmente torram aquilo que receberam, não são bons mordomos. Outras pessoas fazem crescer ainda mais aquilo que elas receberam. Quem é bom mordomo, quem ama, quem cuida, faz crescer ainda mais os negócios. E é exatamente isso. Nós precisamos entender que quando nós recebemos de Deus, nós precisamos tratar com muito cuidado para que esse legado continue. Nós recebemos o nosso filho do Senhor. Se você tem filho, deixa eu te falar, você recebeu do Senhor, Ele é quem dá o dom da vida. É como se Ele falasse assim para você. Essa foi uma frase que eu ouvi nesse meu momento de estudo durante essa semana com essa palavra. Resumiu muito bem. É como se Deus dissesse assim para você: filho, tá bom, toma que é teu, mas cuida porque é meu. Você entende isso? Toma, é teu, mas cuida porque é meu. É isso que você tem que fazer. Você não tem que cuidar do seu filho simplesmente por cuidar. Você tem que cuidar porque Deus te deu e é dele. E tudo que é dele nós temos que ser completamente zelosos. Sabe quando você pega alguma coisa, se você é uma pessoa responsável, quando você pega algo emprestado de alguém, você cuida muito mais do que como se fosse seu. Quando você pega o carro emprestado do seu amigo, você nem pisca. Porque quando é seu, você fala, tudo bem, se eu bater eu arrumo. Agora, do seu amigo não. Existe um valor sentimental, seja lá o que é, mas você cuida muito mais do que quando é seu, do que quando é do próximo, quando é de alguém, você cuida, quando alguém te empresta. E é exatamente isso. Toma, é teu, cuida porque é meu. Nós temos uma baita responsabilidade com essa herança que nós recebemos. Agora, o que nós estamos fazendo com essa herança? Uma matéria feita pelo Estadão no ano de 2017 a respeito de família diz que para o desenvolvimento emocional positivo e seguro dos filhos, que vai ajudá-los a lidar com as adversidades, as diversas situações da vida, é importante crescer em um lar no qual pai e mãe estejam presentes e oferecem apoio incondicional, oferecem amor, oferecem conforto, oferecem proteção. Agora veja bem o que eu estou falando para você, pai, falar especialmente para você, porque o papel da mãe costuma ser muito claro e muito bem percebido. Uma mãe saudável dentro de uma sociedade, uma mãe que realmente é saudável emocionalmente, ela naturalmente se conecta com o filho na gestação. A Érica está grávida, nós estamos esperando o nosso terceiro bebê, e é impressionante, ela curte, ela está ali, ela está sentindo os sintomas, ela está mais cansada, ela está mais enjoada. Para mim nada mudou, mas ela já tem uma conexão, ela já tem algo dentro dela. Daqui a pouco ela vai sentir chutando, daqui a pouco ela vai sentir mexendo, a barriga vai crescendo. Para o homem geralmente demora mais esse processo, para o homem geralmente a ficha cai quando o bebê nasce, essa é a real. Mas
eu quero ler algumas coisas que essa matéria diz. Eu vou ler, tá? Diz assim, entre aspas, abre aspas, né? Diversos autores da psicologia afirmam que a ausência da figura masculina pode produzir conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança e acarretar em distúrbios de comportamento. Isto porque a partir da interação com o pai, que a criança começa a descobrir a relação com o mundo e a desenvolver mais segurança para explorá-lo. Cabe aos homens assumirem seu lugar na educação dos filhos. O modelo masculino é fundamental para o desenvolvimento saudável da identidade dos meninos e também das meninas. Mais tarde, os filhos adolescentes buscam na figura masculina o modelo para se identificar, e no caso das meninas, para sua autoestima e segurança. E por aí vai. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Deus te deu uma herança, não para você ficar panguando e somente ter o título de pai. Quando eu tinha 16 anos, quando eu tinha, acho que, sei lá, uns 18 anos, eu estava na faculdade já, tinha dois moleques, né, que estudavam comigo, os dois já tinham filhos. E eles viraram para mim e falaram assim, com essas palavras, eu lembro dessa conversa até hoje, porque eu falei, meu Deus, esse é o tipo de pai que eu nunca quero ser. Eles olharam para mim e falaram assim, por que você não mete um filho? Eu falei, meter filho? Como assim? Tem filho, é da hora. Eu falei, da hora, vocês veem os seus filhos uma vez a cada 15 dias, cara. Você não consegue dar bom dia para o seu filho, você não consegue se relacionar, você está perdendo, você não troca uma fralda, você vai falar que é da hora. Quem é você para falar de paternidade? Eles nunca mais olharam na minha cara, obviamente, graças a Deus por isso, porque esse tipo de companhia eu não quero. Mas tem um monte de pai assim, um monte de pai que se exime das responsabilidades. Eu não troco uma fralda porque eu tenho nojo. Mas quando chega bêbado do rolê, a esposa tem que ficar limpando. Estou mentindo, não aqui, em outras igrejas isso. Sabe, não, cara, se você tem questões com higiene, está tudo certo, nem todo mundo tem estômago, eu tenho muita dificuldade com vômito, mas se eu tiver que limpar, eu vou meter a cara lá e vou limpar, não vou deixar minha mulher cuidando sozinha. Nós pais temos um papel fundamental na criação dos filhos, na educação dos filhos. Até hoje, quando os meus filhos estão doentes, a figura que eles procuram é a mãe, é a Érica. Por quê? Porque a Érica é o colo, a Érica é o carinho, a Érica é o dengo, a Érica é, sabe? Agora quando eles estão com medo, eles não querem a Érica, eles querem o papai Ramon. Por quê? Porque eles sentem segurança. Eu já contei a história aqui. Quando o Enzo vai jogar bola, os moleques chegam junto nele, pega ele, Enzo! Dá no meio dele. Aí depois eu falo, não, cara, no meio não. Eu contei a história uma vez aqui na igreja, que ele tomou uma mordida aqui na igreja, lá na outra igreja. Vocês já ouviram essa história? Já contei aqui. Quantos não ouviram? Então eu vou contar para vocês. Eu vou passar um pouquinho do tempo, mas eu vou tentar correr, desculpa. Nós estávamos lá na Pio 11, o Enzo tinha, sei lá, uns 2 anos, foi antes de nós nos mudarmos para os Estados Unidos, e filho é impressionante, a gente conhece, a gente sabe quando ele está respirando de uma certa forma, a gente fala, vai dormir, não é assim? O John, quando ele começa, ele fala, tá de olho aberto, vai capotar. Eu estava lá atrás na Pio 11, quem era de lá conhecia, o departamento infantil ficava no fundo da igreja, e eu estava ali encostado, tendo louvor, e eu ouvi o choro dele, e assim, o louvor rolando, e eu ouvi o choro dele, eu já entrei desesperado, o Hulk chegou, né, e aí ele, o menino me mordeu, não sei o que, e com o braço todo roxo, e eu simplesmente ajoelhei na frente dele e falei, calma, desse jeito, gente, perante Deus, calma, respira, se acalma, o papai está aqui, tudo bem. Aí ele parou de chorar, soluçando. Eu falei, você sabe quem foi? Aí ele falou, sei. Eu falei, você volta lá e morde ele agora. Só que nisso que eu falei, uma mão tocou o meu ombro, e eu falei, a aprovação do Espírito Santo. Mas era a Érica olhando para mim, falando assim,
o que você está fazendo? Eu falei, é brincadeira, vamos lá. Verdade verdadeira, perante Deus. Mas o pai é assim, cara, o pai ele é a proteção. Quando o Enzo vai jogar campeonato, ele fala, pai, você pode comigo? Por quê? Porque passa segurança. A mãe nunca vai conseguir exercer o papel de um pai. Embora vocês tentem arduamente, mães, vocês são incríveis. Tem muitas mães solos dentro da igreja, que foram abandonadas por um monte de covarde. E eu dou parabéns para vocês, porque cuidar de um filho, gerar um filho sozinho, educar um filho sozinho, o seu galardão está garantido lá na eternidade. Mas nós pais não podemos nos eximir das responsabilidades que Cristo colocou sobre as nossas vidas. Amém? Você precisa se envolver em todas as áreas da vida do seu filho, todas. As atividades extracurriculares, a escola, os relacionamentos. Se você tem um filho adolescente, pega o celular dele, fuça. Ai, mas é tóxico. Tóxico nada, você é pai. Se ele falar alguma coisa, você fala, você trabalha? Você paga a conta do seu celular? Não paga, então fica quietinho, dá o celular aqui que eu vou ver. Quem manda sou eu. Toma que é teu, cuida que é meu. Estou fazendo isso não por você, estou fazendo isso por Deus, porque Ele mandou cuidar de você. Então se tem algum problema, anota aí, www.cel.org, e manda lá um e-mail para Jesus e reclama com Ele. Saque@cel, liga lá no 0800, fala com o anjo Gabriel, vê se ele te ajuda. O problema é que a gente vive numa sociedade que diz assim, nossa, você não pode entrar tanto na educação dos seus filhos, você tem que dar liberdade. Liberdade nada, liberdade até certo ponto. O que Satanás quer é que você seja omisso, quer que você seja uma pessoa que não questione. A Érica falou sobre dados de pornografia. Hoje o primeiro contato de crianças com pornografia é entre 9 e 10 anos. Inserções em redes sociais diariamente. Ah não, deixa ele ver o YouTube é o demônio, é a praga. Outro dia o Enzo estava assistindo Power Ranger, logo que a gente voltou dos Estados Unidos, ele gostava de Power Ranger. Ah, mas tem magia. Ah, meu irmão, eu não estou falando disso, tá? Não me julga. Ele gostava de Power Ranger, ele assistia Power Ranger. Aí ele estava lá assistindo Power Ranger, e aí de repente entrou umas mulheres vestidas de Power Ranger de lingerie, cara. Se eu não tivesse do lado dele, o que isso geraria nele, essa primeira experiência? Uma criança de 6, 7, 8, 10 anos não está pronta para ter acesso a conteúdos. Você é o filtro. Você fala aqui você pode ir, aqui você não pode ir. E ele vai espernear, e ele vai ficar bravo, mas posso falar, melhor assim. Melhor você tendo o controle, ele bicudo com você, do que daqui a pouco a sua filha aparecer grávida, ou então ele dizendo, pai, engravidei uma menina. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos, e herança do Senhor, toma, é teu, cuida porque é meu. Agora falar de mãe é delicado, né? Eu falei muito de pai, mas falar de mãe é delicado, porque mãe é mãe, cara. Minha mãe até hoje, quando eu vou viajar, eu tenho 36 anos, faz 13 que eu estou casado. Até hoje ela fala assim, filho, quando você chegar você liga. E quando eu não ligo, ela fala, por que você não ligou? Não chegou ainda? Ficou aqui? Ô mãe, desculpa, eu esqueci de te ligar. Ai. Mãe é assim, cara. Embora você saia do ninho, existe a conexão, e essa conexão vai ser mantida. Agora um outro aspecto que esse texto ele fala, é que nossos filhos são como flechas. Eles são heranças, mas são como flechas. Naquele tempo não existia armas, não existia nenhum tipo de arma de fogo. Então como os exércitos se atacavam, muitas vezes com flechas. Quem já assistiu 300 aqui? Como que ele morre? Só para eu saber se eu não estou confundindo o filme. É flecha, não é? É isso, né? Falei certo? Gente, alguém assistiu 300 aqui, me ajuda. Ele morreu com as flechas lá que voaram lá nele, não foi? É isso aí. Falei certo, Ti? E eles colocavam muitas vezes fogo nas flechas. As flechas eram usadas para causar estragos, para acabar com o mal, para acabar com o inimigo.
Versículo 4, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Nós precisamos lançar as nossas flechas nos lugares certos. Aqueles guerreiros não desperdiçavam flechas, eles sabiam, a flecha tinha um alvo, tinha um objetivo ao lançar aquela flecha. Nós que somos pais, que confiamos no que a palavra do Senhor diz, nós criamos os nossos filhos como flechas, para que eles brilhem à luz de Cristo, para que eles saqueiem o inferno, para que eles causem um estrago nos planos de Satanás. É isso que você faz. É um trabalho cansativo muitas vezes, é um trabalho árduo. Você educar, você disciplinar não é fácil, mas é o seu papel. Toma, é teu, cuida, é meu. E quando essa flecha chegar ao alvo, quando você vê quando você conseguir enxergar onde essa flecha chegou, além de orgulhoso, você vai falar: cumpriu o meu propósito, a minha flecha chegou onde ela tinha que chegar, valeu a pena todo esforço e todo sacrifício. Herança e flecha são os nossos filhos. Não vai tirar flecha dentro de casa, gente, para fora, lança sua flecha, amém? E a terceira fase, eu estou encerrando, são os netos. Quantos aqui são avós? Eu não estou nessa fase, embora meus filhos tenham avós, eu não sou avô, mas o que o Lamartine, Lilian, meu pai, minha mãe, o Márcio, que é como um avô para os meus filhos também, a Vânia, o que todos dizem de forma unânime é que os netos são filhos com açúcar. Não é isso? Existe aqui até aquela outra frase que é, como é que é, do pai, o filho amansa o burro, enfim, eu não vou saber qual que é, mas é essa aí, né? O filho amansa o pai para o neto montar, né? Alguma coisa assim, mas é exatamente isso. Deve ser muito legal ser avô, e eu achei algumas frases muito interessantes na internet, e ao mesmo tempo muito emocionantes, e talvez você avô, você vai se identificar com isso. Diz assim, uma das frases: talvez minha casa estaria mais limpa e menos bagunçada sem você, meu neto, mas o meu coração definitivamente estaria mais vazio. Muito linda essa frase, não colocou aqui. Outra frase: todo vazio que eu sinto quando estou sozinha é preenchido pelo seu sorriso, neto querido. Agora essa daqui é bonita, vou te proteger até você ficar maior do que o vovô, e depois disso continuarei te protegendo. Mas o salmista também demonstra a importância dos netos, demonstra até onde os netos chegam, porque no Salmo 128, Salmo 128, versículo 5, ele diz assim: o Senhor te abençoe desde Sião. Ele já saiu da esfera ali da cidade, né? Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Os netos, olha que bênção, ver o legado e a continuidade de Deus, e ver como o salmista, ele é perfeito nisso. Existem pessoas que têm o privilégio de ter bisavós, como os meus 2 filhos têm o privilégio de ter 2 bisavós vivos, e que brincam e que curtem. Mas olha que lindo o salmista, como ele fecha esse ciclo. Ele começa no casamento, ele passa pelos filhos, e ele fecha nos netos. E nós aqui vemos a continuidade de um legado. Muitos acreditam no poder de uma família, mas muitos nos dias de hoje querem simplesmente descartar e desvalidar o casamento, a família, para que ele se adeque às suas reais necessidades. Eu quero concluir essa mensagem lendo o que Josué disse no livro dele, no capítulo 24, versículos 14 e 15, ele diz assim: agora pois, muitas pessoas falam esse texto, né? Mas diz assim: agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deleitai fora os deuses os quais serviam os nossos pais, da além em Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servirais, a quem servais, se aos deuses a quem serviram no passado, vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou ao Deus dos amorreus, cuja terra
habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué exortou o povo. Pode aplaudir o Senhor. Josué exortou o povo a servir a Deus com fidelidade e com sinceridade. E se nós considerarmos esse discurso de Josué como um todo, nós facilmente podemos ver que a figura central do seu discurso é o Senhor. Olha quantas vezes ele fala Senhor aqui, ó. 1, 2, 3, 4, pelo menos 4 vezes. Ele é a figura central do discurso de Josué. E ele precisa ser a figura central das nossas famílias. Eu quero encerrar deixando essa reflexão para você. Algumas pessoas dizem que Davi ganhou o mundo e perdeu a sua família. Outros dizem que Noé perdeu o mundo e ganhou a sua família. Eu acredito que o que Deus quer de nós é que nós ganhemos o mundo com as nossas famílias. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar um pouquinho. Se você está com a sua família do seu lado aí, pode ser seu marido, pode ser a sua esposa, seu filho. Queria pedir que você desse a mão para ele agora aí. E que nós tenhamos um tempinho para que você ore a Deus e para que você entregue o seu casamento ao Senhor. Em primeiro lugar, entregue o seu casamento ao Senhor, onde você diga para Ele: Senhor, o Senhor é o centro desse casamento, o Senhor é o alicerce desse casamento. Se o Senhor não edificar o meu casamento, eu posso fazer o que for, que não vai dar certo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não for o centro do seu relacionamento, o centro do seu casamento, o verdadeiro alicerce, você pode lutar com todas as suas forças, você continuará sozinho. Agora, se Ele estiver com você como firme fundamento, como um alicerce, como uma rocha central, como uma pedra, cara, mais forte, nos momentos de tempestade, nos momentos de dificuldade, vocês passarão por essa turbulência. Mas agora eu quero que você reflita um pouquinho, você e sua esposa, o que tem sido o alicerce dessa relação? Talvez hoje seja o dinheiro, talvez seja o lazer, talvez até mesmo os sonhos que vocês estão nutrindo dentro de vocês. Mas é tempo de nós nos arrependermos e colocarmos Ele como centro. Será que você pode fazer uma oração com o seu marido, com a sua esposa aí? Só você e ela, pode fazer baixinho, se você quiser, fala no ouvido dela, deixa ela falar no seu ouvido, mas fale com o Senhor agora. Fala: Senhor, o Senhor é o alicerce desse casamento. O Senhor é o alicerce desse casamento. Agora, um segundo ponto que eu quero falar para vocês que têm filhos. E talvez os seus filhos estejam te deixando de cabelo em pé. Talvez seja a fase da adolescência, talvez seja recém-nascido. Eu queria orar por você que deseja ter filho, mas por qualquer razão não está conseguindo. Se você está passando por um problema que talvez você e seu marido estejam tentando engravidar e não estão conseguindo, Deus me manda orar por você agora. Eu quero pedir que você levante do seu lugar. Se você está nesse lugar, deseja ter filho e não está conseguindo, levante do seu lugar, nós vamos orar por você agora, em nome de Jesus. Existe alguém? Glória a Deus pela sua vida, casal. Existe mais alguém?
Pode ficar em pé, nós vamos orar. Glória a Deus pela sua vida. Eu queria pedir que você, homem, que você coloque a mão sobre a barriga da sua esposa. E nós vamos orar, e você ora porque você é um homem de autoridade, você é um homem de Deus, você tem poder, você tem autoridade sobre isso. Quem vai fazer é Ele. Mas nós vamos orar agora aqui e declarar fertilidade sobre a sua vida em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz: sede fecundos e multiplicai-vos. Nós vamos declarar isso sobre a vida de vocês. Senhor, em nome de Jesus nós declaramos, Pai, o seu milagre sobre essas vidas. Deus, quem dá a vida é o Senhor. Quem sopra o sopro da vida é o Senhor. Quem faz com que, Senhor, tudo aconteça, com que se desenvolva, com que chegue ao útero, tudo isso vem do Senhor. E nós declaramos, Deus, sobre essas pessoas que levantaram deste lugar, Senhor, que levantaram neste lugar, nós declaramos, Deus, a vida sobre elas, Deus, que o Senhor esteja limpando o organismo, que o Senhor esteja destravando, Senhor, tudo aquilo que possa, Senhor, seja uma doença, seja uma má formação, Senhor, seja algo genético. Nós repreendemos e declaramos saúde sobre cada uma dessas pessoas, sobre cada um desses casais, Deus, e nós declaramos, Senhor, que eles verão o seu milagre acontecer, e que eles saberão quem fez foi o Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai, que eles venham aqui, Senhor, contar esse testemunho, Senhor, e que eles saibam que o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor faz todas as coisas. Nós declaramos vida, vida em nome de Jesus.